Você já bebeu uma água que foi fervida? É uma sensação bem diferente de beber uma água que foi apenas filtrada. Por que será que isso acontece? Nesta aula vamos aprender um pouco sobre isso. Eu posso te adiantar que essa sensação ruim ao beber a água fervida tem a ver com a solubilidade dos gases, e é sobre isso que vamos estudar hoje. Se você tem interesse em aprender sobre isso, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas aulas. Solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. Em um copo de água com sal, por exemplo, inicialmente o sal desaparece na água quando dissolvido. Entretanto, se for adicionado mais sal, em determinado momento ele começará a se acumular no fundo do copo. Isso acontece porque a água, que é o solvente, atingiu aí o seu limite de solubilidade. A isso também chamamos de ponto de saturação. O soluto que resta no fundo do recipiente e que não se dissolve é chamado de corpo de fundo ou precipitado. Vamos entender melhor sobre o coeficiente de solubilidade. Vamos citar como exemplo o cloreto de sódio, sal de cozinha. O cloreto de sódio, o seu coeficiente de solubilidade é 36 gramas em 100 ml de água a 20 graus Celsius. O que é que isso significa? Que essa é a sua capacidade máxima de solubilidade em 100 ml de água. Ou seja, se eu passar disso, se eu passar de 36 gramas, eu vou começar a formar o que a gente chamou no slide anterior de corpo de fundo. E neste primeiro exemplo, foi adicionado 25 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. O que aconteceu? Tudo foi solubilizado. Aqui, nesse próximo exemplo, eu tenho então 50 gramas de cloreto de sódio que foi adicionado aqui em 100 gramas de água. Nesse caso, 36 gramas de sódio foi dissolvido e 14 gramas ficou aqui formando o corpo de fundo. Por que formou esse corpo de fundo? Porque o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas em 100 ml. Então, dos 50, 36 gramas se dissolveu aqui. E 14 gramas, então, formou o corpo de fundo. Geralmente, o coeficiente de solubilidade varia bastante de acordo com a temperatura. Vamos ver alguns exemplos disso agora. Esse gráfico, nós temos aqui a solubilidade em gramas por 100 gramas de água e aqui a temperatura, de 0 a 100 graus. Observem que o cloreto de sódio praticamente não varia sua solubilidade quando aumenta a temperatura, ou seja, mesmo eu aumentando a temperatura, eu não vou ter grande aumento do coeficiente de solubilidade. Mas observem aqui o clorato de sódio. A temperatura aqui a 20 graus, eu vou ter aqui uma solubilidade entre 80 e 120. Se eu aumentar isso para 60 graus, eu vou aumentar a capacidade desse composto de solubilizar. Eu vou ficar aqui mais ou menos em 140, 150 gramas por 100 gramas de água. A mesma coisa acontece com o nitrato de potássio. Quanto maior a temperatura, maior o seu coeficiente de solubilidade, ou seja, maior a capacidade dele de se solubilizar. O cloreto de amônia também tem um pequeno aumento do coeficiente de solubilidade quando eu aumento a temperatura. Em relação ao coeficiente de solubilidade, as soluções podem ser classificadas em soluções insaturadas, soluções saturadas e soluções saturadas com corpo de fundo. Vamos aprender as características de cada uma delas agora. Essa primeira imagem mostra uma solução insaturada. Por quê?
Essa solução aqui foi preparada com uma quantidade de soluto inferior ao seu coeficiente de solubilidade. Qual é o coeficiente de solubilidade do sal? Não é 36 gramas em 100 gramas de água? Aqui está abaixo do coeficiente de solubilidade, ou seja, então a gente tem uma solução aqui bem diluída em comparação a outras que a gente vai ver que estarão mais concentradas. Então eu chamo isso aqui de uma solução insaturada. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui uma solução saturada. O que significa isso? Que está no limite. Quando você fica magoado com um amigo seu, você diz que está saturado. Então, você está no seu limite. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu tenho exatamente 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Eu não posso mais colocar nenhuma grama de sal aqui, que ele não vai se dissolver. Então, aqui nós temos um limite. É uma solução que está no seu limite do coeficiente de solubilidade, por isso que está saturada. Gente, lembrem-se que isso aqui é numa temperatura de 20 graus Celsius, tá? Outros solutos podem aumentar o seu coeficiente de solubilidade à medida que a temperatura aumenta. Vamos entender agora o que é uma solução saturada com corpo de fundo. Nesse caso, a solução foi preparada com quantidade superior ao máximo que o solvente consegue dissolver. Então, se a gente adicionar 50 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus, a gente vai preparar uma solução saturada, porque aqui 36 gramas foi dissolvido, mas eu vou ter aqui 14 gramas de corpo de fundo que vai se depositar aqui no fundo do recipiente. Assim como os sólidos, os gases também apresentam diferente solubilidade em um mesmo solvente. O gás oxigênio, por exemplo, tem uma solubilidade em água que é quase o dobro da do nitrogênio. Isso aí é muito importante quando a gente pensa na vida marinha, porque para garantir aí uma maior concentração de oxigênio na água do que de nitrogênio, que é o gás que é mais predominante na atmosfera. Vamos ver um exemplo ainda mais fácil sobre solubilidade dos gases para que vocês compreendam melhor aí essa questão do gás se dissolver num líquido. Imagine que você mora numa cidade onde as pessoas só bebem água mineral porque a água não tem uma boa qualidade. Você está então lá num domingo à noite, sua água acabou e você teve a brilhante ideia de ferver uma água da torneira e esperar ela esfriar para beber. Ao beber, você sente aí aquela sensação uma sensação estranha. Por que será que isso acontece? Então vamos entender isso. Porque, gente, os gases que estão dissolvidos ali naquela água, o oxigênio, o nitrogênio, vocês sabiam que tem gases dissolvidos ali na água? Na água que a gente bebe? Sim! Então, esses gases, eles vão escapando da água com o aumento da temperatura. Então, quando você ferve a água, esses gases escapam, vão embora e aquela água ali fica totalmente sem gás. Vamos observar agora uma tabela de solubilidade do oxigênio e a gente vai ver que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade desse gás. Então, nessa tabela, a gente tem aqui a solubilidade do oxigênio e a temperatura. Então, a 0 graus eu tenho 14,6 miligramas por 100 gramas de água de oxigênio, não é? Quando eu aumento aqui para 50 graus, eu praticamente desço aqui mais da metade da concentração do oxigênio na água. E a 100 graus chega a zero, ou seja, a 100 graus praticamente não tem mais oxigênio na água, todo o oxigênio escapou. Então, aumentando a temperatura, eu vou diminuir a solubilidade do oxigênio. Na aula anterior, nós citamos o exemplo do lançamento de esgotos nos rios e a relação disso com o aumento da temperatura da água. A gente viu que quando o esgoto é lançado no rio, ele aumenta a temperatura do rio e por isso diminui a solubilidade do oxigênio na água, e isso vai prejudicar os seres vivos que estão ali presentes.
Não é só a temperatura que influencia na solubilidade dos gases, a pressão também. Nesta aula que está aqui no card, nós também falamos que quando eu aumento a pressão, eu aumento a solubilidade do gás. Então, quanto maior a pressão que um gás exerce ali, maior é o número e a força de colisões entre suas moléculas. E essas colisões se tornam mais fortes e frequentes, e aí mais moléculas conseguem penetrar no líquido. Vamos citar um exemplo. Quando você abre uma garrafa de refrigerante, você escuta aquele chiado. Por quê? Porque quando você abre, você alivia a pressão do gás que está ali dentro. E aí o gás tende a sair, tende a se dissipar. E você também observa o aparecimento de bolhas que começam a subir. A dissolução dos gases em líquidos é regido por uma lei conhecida como Lei de Henry. Essa lei, ela vai dizer justamente o que a gente já comentou aqui na aula, que quando eu aumento a pressão, eu aumento então a solubilidade dos gases. Nessa imagem, você pode observar que, aumentando a pressão aqui, mais moléculas conseguiram penetrar aqui no líquido por conta desse aumento de pressão. Então, gente, nessa aula de hoje nós aprendemos aí um pouco sobre a solubilidade dos gases e sobre a curva de solubilidade. Vamos dar continuidade a esse assunto nas próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e lembre-se de se inscrever no canal.